Muito boa tarde, então, a todos. Queria apresentar os conferencistas da sessão da tarde. Este é o MOPT Showroom, portanto é um pouco, a ideia era, com um dos objetivos também da conferência, era mostrar um pouco dos trabalhos que temos vindo a desenvolver no âmbito do nosso grupo de investigação e da modelação. São três as pessoas da casa que irão apresentar trabalhos desenvolvidos no âmbito da modelação, utilizando a teoria dos grafos e redes complexas. Já foram aqui mencionadas da parte da manhã pelo Arnaud. Também utilizando redes neuronais e aplicações web. E autómatos solares para geossimulação de alteração de padrões de uso do Sol. Teríamos muito mais projetos, mas como foi mencionado também pela Patrícia esta manhã, obviamente não dava para os enquadrar todos em tempo útil da sessão, portanto eles estão lá fora, alguns deles expostos nos pósteres, e as pessoas também estão presentes, portanto os que tiverem interesse podem suscitar questões ou levantar questões aqui também relativamente aos pósteres que estão expostos sobre as metodologias utilizadas e para que efeitos foram desenvolvidos. Sendo assim, passo já a anunciar a primeira conferencista, Patrícia Abrantes. 15 minutos. 15 minutos. Obrigada, Paulo. Eu hoje vou focar a apresentação num trabalho que temos vindo a desenvolver no contexto da análise de redes sociais, em que no âmbito de um dos projetos que temos no MOPT, estou a testar um modelo, com base no modelo que foi desenvolvido pelo Paulo Morgado na tese. Estou a testar esse modelo com redes de atores, nomeadamente à área da Lesíria do Tejo, porque é uma das áreas sobre as quais estamos a trabalhar no âmbito de um projeto que eu já vou referir. Portanto, vou focar a apresentação essencialmente no modelo em si, como é que ele está construído e em alguns resultados. Basicamente, pronto, a análise de redes sociais procura, um bocado à semelhança da rede de grafos, analisar as relações, mas desta feita, relações entre indivíduos e as suas interdependências. Considera-se que a cooperação entre atores acaba por estreitar o desenvolvimento e a coesão territoriais, e tentamos ver em que medida é que o espaço dá algum contributo ou permite, de certa forma, compreender qual é o conteúdo e a forma dessas organizações. Para isso, então, o objetivo deste trabalho em concreto está a ser desenvolvido no âmbito quer do projeto que referi esta manhã, do Agrimet, como do projeto DOM. O projeto DOM foca-se muito nas questões de governança territorial em espaços periurbanos. Também é um projeto internacional com várias equipas em torno destas questões de governança territorial no espaço mediterrâneo. O objetivo é então analisar se de facto temos uma rede de atores agrícolas coesa ou não, e em que medida é que essa rede tem ou não contribuição para as questões de coesão e de desenvolvimento territorial. Portanto, como é que os atores se relacionam entre eles, se estão ou não conectados, quem são os atores mais vulneráveis dessa rede, é isso que pretendemos saber. A metodologia utilizada é, no fundo, testar este modelo GeoGraph, que é um modelo que foi desenhado pelo meu colega Paulo Morgado, testá-lo ou aplicá-lo à rede de atores, porque no caso em concreto o modelo do Paulo foi primeiramente aplicado à rede de transportes e então transpusemos essa análise também para uma rede de atores.
altura, quando o Paulo concebeu o modelo, foi porque criar um modelo novo, se já existia uma multiplicidade de softwares para a análise de redes, e nomeadamente também para a análise de redes sociais, sei lá, talvez os mais conhecidos, o Pagec, ou o Cinet, ou o Gephi. Porque criar então um modelo novo? E a ideia de criar este modelo novo é que, ao contrário destes modelos em que trabalhamos os dados nestes softwares e depois temos que passar a informação para um sistema de informação geográfica, aqui fazia-se tudo automaticamente, não é? Porque este modelo corre em SIG, ou está embutido num SIG. E, portanto, nós que lidamos com informação geográfica, com dados georreferenciados e que trabalhamos em análise espacial, tínhamos garantida essa questão. E depois também para fins cartográficos, obviamente, porque uma rede num espaço abstrato diz-nos muito menos do que a sua representação espacial. E sobretudo quando falamos em análise e apoio à decisão, não é? Portanto, a representação espacial é sempre muito mais importante no processo de tomada de decisão. E, portanto, mesmo que as redes de atores acabam sempre por ter uma relação física com o espaço. Portanto, conseguimos tirar muito mais ilações destes relacionamentos do que se estivermos a trabalhar num espaço que é mais abstrato. O modelo construído pelo Paulo utiliza diversas componentes: sistemas de informação geográfica, análise espacial avançada, redes complexas, teoria dos grafos, e está, sobretudo, assente em geocomputação, portanto, em técnicas intensivas de computação. A estrutura do programa, ou o desenho do programa que o Paulo desenvolveu, portanto, ele estrutura-se em cinco módulos. Um primeiro módulo que diz respeito à sequência das operações. Um segundo módulo que diz respeito à forma como os dados são passados de geodatabase para uma matriz. Um terceiro módulo que nos dá os parâmetros de cálculo das diferentes matrizes, e nomeadamente ele dá-nos 4 matrizes: a matriz de conectividade, a matriz das conexões diretas ou indiretas e indiretas, a matriz de Schimbel, portanto das distâncias topológicas, das distâncias geográficas, e a matriz do modelo gravítico. Temos um quarto módulo, portanto, que temos a matriz das ligações entre dois pontos, não é? Matriz direta. E, finalmente, um quinto módulo onde temos os indicadores de conectividade e acessibilidade, que podem ser exportados em ficheiro TXT, portanto, para serem abertos em qualquer programa. Agora, eu sei que isto está muito pequenino, aí ao fundo, mas basicamente estas são as principais medidas, as medidas que estão no modelo. Portanto, temos as medidas de conectividade, que dizem respeito à estrutura geral da rede, portanto, que vão desde o índice de gama, ao índice alfa, ao diâmetro da rede. Portanto, estas medidas estão todas lá e permitem-nos dar uma visão geral do que é a rede, se é coesa, se não é. Portanto, por exemplo, quanto mais baixo for um valor de gama ou de alfa, quer isto dizer que temos uma rede pouco desenvolvida, por exemplo. E depois temos as medidas de acessibilidade. E, portanto, aqui em que já podemos observar como é que os nós se comportam uns em relação aos outros, quais são os nós mais importantes, os mais vulneráveis e por aí fora.
Esta é a interface do programa, portanto o programa foi desenvolvido em VBA, ele está agora preparado para ser desenvolvido em Python e em R, portanto para depois correr noutros programas. Neste caso corre numa versão ainda mais antiga de ArcGIS, no ArcMap 9.3, e portanto aqui temos nesta parte, portanto, o interface o Visual Basic. E temos também então depois aqui um plugin que nos permite correr o programa no ArcMap sem termos que estar, para aqueles que não gostam muito de programação, sem tentar ver o que é que está por trás e como é que o modelo está a correr. Portanto, isto está tudo nesta caixinha que permite correr o modelo automaticamente. Pronto, alguns resultados então deste ensaio que nós fizemos com base no modelo do Paulo Morgado foi então relativamente aos atores agrícolas da Lesíria do Tejo. Que atores eram estes? Portanto, as empresas agrícolas, as associações de agricultores e as instituições públicas ou governamentais, nomeadamente câmaras municipais, a comunidade intermunicipal, escola politécnica, pronto, uma série de atores que estavam presentes nessa área de estudo. Como é que então esses atores foram encontrados? Os nossos nós, através dos portais de empresas. Portanto, este foi um trabalho bastante exaustivo e moroso, e também através do Ministério da Agricultura, que nos disponibiliza as associações de produtores agrícolas, em que conseguimos ter essa base de dados. As ligações entre, portanto, no fundo, depois, como é que estes atores se relacionam, podem ser relações empresariais ligadas à organização de um evento, a uma associação, por exemplo, para acesso a um fundo comunitário, portanto, para um projeto. Essas ligações foram então obtidas através de entrevistas que fizemos a atores-chave, que conhecem bem o território e que, portanto, sabem com quem é que determinados atores se relacionam, e também nos próprios sites dos atores, tentando verificar com quem é que eles mais trabalhavam, com quem é que eles mais participavam. E finalmente também ao Ministério da Agricultura, em que conseguimos ter acesso aos programas PRODER e quem é que participou ou pediu um financiamento e com quem é que está envolvido nessa parceria. Posto isto, depois então de termos este levantamento dos atores, portanto nós levantámos cerca de 430 atores na região. Obviamente que nem todos têm uma ligação, não conseguimos encontrar uma ligação para todos. E, portanto, esses foram eliminados do modelo. Então, depois passamos à fase mais técnica de construção da rede, da geodatabase e depois da rede. Tivemos que georreferenciar os atores por base em geocodificação através do endereço. Correr a topologia e depois então sim correr o modelo e fazer a análise espacial desses resultados. Portanto, o que nós temos neste caso é uma rede com 197 nós, portanto 197 atores, ligações e 250 atores. E é um único grafo que nós temos, portanto não temos subgrafos no modelo. O que nos dá, em termos de resultados, uma rede muito pouco desenvolvida. Portanto, estes valores de alfa, que diz respeito ao número de circuitos existentes face ao número total, ou possível, de circuitos, ou bem o índice gama, que diz respeito ao número de arcos
sobre o número de arcos possíveis, é de facto um número bastante pequeno. O diâmetro da rede é um número que se calhar aqui não diz nada, mas se calhar comparado com outra rede de atores feito o mesmo trabalho para outra área, já nos diz alguma coisa. E depois, em termos de medidas de centralidade, então temos que de facto o Ministério da Agricultura é aquele que tem mais ligações. Portanto, 134 ligações, e só em segundo lugar aparece o nó localizado em Santarém, que é o nó Caminhos do Ribatejo, com 17 ligações. Portanto, temos aqui uma forte discrepância entre o primeiro e o segundo lugar. Caminhos do Ribatejo é uma associação para promoção dos produtos agrícolas da região. E depois temos o índice, o Betweenes, que diz respeito, portanto, no fundo é um índice de intermediação, que diz respeito ao número de vezes que os diferentes nós, para se ligar, têm que passar por aquele nó em concreto, e, portanto, mais uma vez, esse nó é o Ministério da Agricultura. E depois temos a APRODER, que é a Associação também para o Desenvolvimento Rural, localizada em Santarém. Este índice é interessante porque, se retirarmos um destes atores da rede, verificamos que a rede se torna muito mais, ainda menos desenvolvida e mais vulnerável, não é? Porque estes dois atores funcionam como pontes entre os outros atores. Portanto, aqui identificámos os nós que têm mais ligações diretas e indiretas. Portanto, o primeiro nó seria, então, o Ministério da Agricultura. O segundo e o terceiro nó são associações de desenvolvimento rural e uma associação de agricultores, assim como o quarto nó, e só em quinto nó é que nos aparece a primeira empresa agrícola, que é a Companhia das Lesírias, e, portanto, o que também nos dá alguma indicação que, de facto, há aqui uma forte componente institucional, que os atores se ligam pela via institucional e não tanto, se calhar, pela via empresarial. Obviamente que este nó, que está a cor-de-rosa, que é o nó central em termos geográficos, não coincide com o nosso nó topológico, portanto, com o nosso nó topológico mais central, portanto, um em Lisboa, o outro em Santarém. Portanto, depois analisámos aqui também algumas medidas de análise estatística espacial para ver como é que os nós se distribuíam nesta área. Fizemos também uma análise da distribuição direcional, portanto, a que está a roxo diz respeito aos nós, portanto, aos atores, e a distribuição destes atores é ao longo do Vale do Tejo, portanto, é lá que eles estão maioritariamente concentrados. E a verde temos as áreas agrícolas e a população agrícola. O que quer isto dizer? Que há também uma certa oposição entre a localização dos atores e depois a população agrícola e a área agrícola, que não tem de todo a ver, ou seja, há uma maior concentração de atores nas áreas urbanas, nas sedes de freguesia, nas sedes de concelho. Portanto, há aqui uma clara intervenção da componente urbana neste desenvolvimento da nossa rede de atores, mesmo que estejamos a trabalhar com atores agrícolas. Portanto, aquilo que podemos dizer é que este modelo e este ensaio que fizemos, testando o modelo do Paulo Morgado, acaba por se adequar à análise geográfica que queríamos fazer. Verificamos que, de facto, há um desenvolvimento muito pequeno desta rede de atores, que está muito dependente das instituições públicas, e, portanto, que acaba por haver uma
falta de coesão territorial. E isto vai muito no sentido daquilo que fomos lendo ao longo do tempo também dos instrumentos, que dizem que, de facto, nesta região há uma dificuldade de cooperação e de associativismo, e as próprias entrevistas também nos indicaram isso. Portanto, há aqui um complemento entre esta parte de análise espacial e de modelação que fizemos, com depois aquilo que os próprios atores e os próprios instrumentos de política nos indicam. Por outro lado, verificamos também que os atores estão fortemente concentrados nas áreas urbanas, nomeadamente na metrópole de Lisboa e na capital do distrito de Santarém, e, portanto, que acaba a haver uma influência da hierarquia de cidades na rede. Em termos, portanto, o modelo em si, o facto de ser um modelo que foi construído academicamente, dá, de certa forma, uma liberdade técnica e científica para também, de certa forma, podermos fazer estas análises de uma maneira sem nos termos que preocupar ou de saber o que é que está por trás dos algoritmos, porque fomos nós que os construímos e que sabemos o que é que está por trás deles, ao mesmo, enquanto que se calhar se fôssemos fazer isto com outro software, podíamos não estar tão conscientes dos algoritmos e de como é que tinha sido concebido o programa. Portanto, no fundo, muitos deles funcionam como black boxes e, portanto, aqui não temos essa situação. E, obviamente, que sendo um modelo também construído na universidade, com baixos recursos, pronto, ainda temos muita coisa para desenvolver. O Paulo gostaria que este modelo tivesse disponível para download com mais métricas, nomeadamente com mais métricas de análise social complexa, e que tivesse feito já em Python e em R. Por outro lado, do ponto de vista de investigação, a ideia era estender esta abordagem, este ensaio, a outras áreas de análise do projeto Agrimet, nomeadamente à área metropolitana de Lisboa e à região oeste, para também tentarmos perceber se de facto se temos os mesmos resultados, se temos resultados semelhantes ou muito diferentes em termos de desenvolvimento e de coesão da nossa rede de atores. 15 minutos. Muito obrigado, Patrícia. Creio que foi uma boa apresentação e exemplo do que aquilo tinha sido falado, de cozer uma análise quantitativa, complementando aquilo que são o conhecimento empírico e a análise qualitativa do próprio território e do tema, como é óbvio, depois de um largo período de recolha de informação e de workshops com os stakeholders das várias instituições, nos permitem ter uma apreciação que às vezes, quando colocada no modelo, nos dá um enviesamento daquilo que à partida nós pensamos que são as relações funcionais, comerciais e institucionais entre as diferentes organizações. Temos tempo para colocar... Tudo no fim? Questões? Se calhar faz ser mais animado. Sim. Então, temos tempo para algumas questões breves, antes de passarmos à próxima comunicação. Boa tarde. Já vem. Boa tarde. Mas é que não se ouve. Bem, agora já dá. Boa tarde. Eu não consegui ver na tabela qual era o número de circuitos que o grafo tinha. O número de circuitos ou o diâmetro da rede era 8, acho que. Era só isso. 8. Peço
desculpa porque o ecrã de facto não é muito grande. Para quem está aí ao fundo não vê bem. É muito rápido, nem é uma questão, é um pedido de esclarecimento. Primeiro, uma nota, fico muito contente que este modelo esteja em alta, não é? Porque Python e R é um problema puramente técnico, portanto, acho alguém que seja interessado para passar para R. Eu prefiro R em vez de Python, mas pronto, é uma questão de gosto. E, de toda a maneira, acho que isto a ideia foi genial de o colocar disponibilizar à comunidade académica e pronto. Estou muito contente e tal. Mas era um esclarecimento. Eu gostei muito, de facto, vamos chamar desta transposição qualitativa para um modelo que, à partida, era completamente topológico. E, portanto, ver como cada vértice um agente, não é? Pelo aquilo que percebi, e como cada ligação ao arco, a relação existente entre esses agentes, acho que como é que eu ia dizer, é um salto muito interessante de mistura entre qualitativo e quantitativo. Eu pedi era o seguinte esclarecimento, em que medida é que as entrevistas feitas aos atores entram neste modelo? Nós tínhamos perguntas específicas depois de termos feito primeiro a abordagem aos sites internet e toda a informação que estava disponível sobre se havia relações entre eles, sei lá, por exemplo, a Companhia das Lesírias, com quem é que eles trabalhavam mais, e nos sites dava-nos informação com o Continente, com a Associação, sei lá, da Charneca Ribatejana, etc. Depois fomos confrontar esses atores e de facto perguntar-lhes então com quem é que vocês, com quem é que mais, que parcerias é que mais têm, de facto, se são estas que nós encontramos, se existem outras, como é que colaboram, se isto está correto, se não está. Foi assim que fizemos. Portanto, fizemos uma série de, sei lá, à volta de 15, 16 entrevistas àqueles atores-chave. Portanto, empresas agrícolas mais importantes, associações de agricultores e associações de municípios, neste caso é só uma. Temos aqui uma lacuna neste trabalho, é que não conseguimos apanhar os pequenos agricultores. Isso é muito difícil. Portanto, só aqueles que têm alguma informação na internet ou alguma coisa disponível é que nós conseguimos apanhar. Isso. Está ali. Boa tarde. Antes de mais, peço desculpa pela minha voz, mas eu gostava só de perguntar, é também um esclarecimento, no fundo, se o tipo de relações que foi estabelecido entre, digamos, os agentes, ou seja, os pontos, se são meramente ligações que dizem respeito ao número de contactos que existe entre cada ponto e todos os outros, ou se há também uma métrica qualquer que quantifique, de algum modo, o grau dessa relação. Ou seja, entre dois pontos da rede, para além da simples ligação que possa existir entre eles, o grau de força dessa ligação, se isso foi contabilizado ou se é possível isso ser contabilizado no funcionamento do modelo. Possível sim, posso explicar. Não e sim. Não foi, mas sim pode ser através de uma das matrizes que era mais que uma até, mas do potencial gravítico, por exemplo, poderíamos imputar as relações como um dos fenómenos de atração e depois medir esse grau de força entre as redes que ligam os diferentes nós e depois, a partir daí, até estudar uma das coisas que já testámos para outro tipo de redes, que era a própria resiliência da rede através de ligações fortes e fracas. Sim. Não havendo mais questões, muito obrigado, Patrícia.